João, Evangelho segundo o relato de João, capítulo 8, do verso 12 ao verso 20, a luz do mundo. Vamos fazer a leitura então a partir do verso 12. Vamos fazer a leitura a partir do verso 12. Diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. E aqui nós temos essa afirmação extraordinária de Jesus. Ele continua: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então lhes perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu-lhe Jesus: não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu porque não era chegada a sua hora. Vamos orar pedindo ao Senhor iluminação, que o Senhor nos ilumine para que nós possamos compreender a sua palavra. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em busca de iluminação. Nós pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, que o Senhor abra os nossos corações e a nossa mente para que nós possamos compreender a Sua palavra. Por favor, ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos conceda essa graça. Tira o coração de pedra, o coração duro, e nos conceda a graça de podermos ouvir e compreender a Sua santa palavra. Enquanto eu como pregador, eu te peço, me use mais uma vez para que eu possa anunciar com toda a intrepidez a Sua palavra, não porque há mérito em mim, Senhor, mas porque o Senhor é bom e o Senhor é gracioso. Eu te peço isso e te agradeço desde já, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, nós estamos dando continuidade à nossa série de estudos no Evangelho de João. E João, ele foca aqui nesse seu Evangelho direcionado ao mundo, né, porque esse é um Evangelho direcionado ao mundo, em mostrar para o mundo que Jesus é verdadeiramente o Cristo. João cita aqui inúmeros sinais, inúmeros milagres, inúmeras coisas que demonstram que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo. E nós estamos estudando essas verdades, essas grandiosas verdades que relatam esses feitos. No domingo passado, todos lembram, né, nós vimos um grandioso ato de graça de Jesus. Jesus, ele demonstra a sua grandiosa graça em perdoar aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Jesus perdoa aquela mulher e dá uma nova oportunidade para ela. E aquele texto, ele nos mostra que todos nós, como sendo pecadores, na mesma condição do que aquela mulher, porque todo pecador estava na mesma condição daquela mulher diante do pecado, que era de morte, Jesus, ele nos perdoa e nos dá a oportunidade da vida. Então todo pecador, aquele texto nos mostra que todo pecador tem em Cristo a possibilidade de ser salvo, tem a possibilidade de salvação, porque Cristo perdoa e dá a oportunidade. Então o que nós precisamos nós vimos que nós precisamos crer. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados e aceitar essa oportunidade. Nós vemos que logo após Jesus terminar de conversar com aquela mulher, ele diz: vai e não peques mais. A característica, né, o que formava, o que testemunhava que aquela mulher havia realmente se arrependido, era o fato de que ela não mais aceitaria o pecado como ela aceitava. Uma grande característica de uma pessoa que realmente se arrependeu é o fato dele não mais aceitar o pecado como ele aceitava. Quando nós estávamos no mundo, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós aceitávamos o pecado. Nós aceitávamos ele muito bem, nós não tínhamos problemas com mentiras, não tínhamos problemas com sonegação, não tínhamos problemas com fofoca, não tínhamos problemas com idolatria, não tínhamos problemas com
com imoralidade, não tínhamos problema com luxúria, não tínhamos problemas com nada. Nós aceitávamos o pecado muito bem, não tínhamos problema com avareza, nem com ganância. Nós não tínhamos problema com isso, nós aceitávamos isso normalmente. Uma vez que Cristo nos libertou, uma vez que nós entendemos que nós estávamos no lugar dessa mulher, que nós merecíamos a morte, né? Que o pecado condenávamos à morte, e nós fomos perdoados por Cristo, nós estávamos nesse lugar. Uma vez que nós entendemos isso, a nossa vida mudou. Nós não mais aceitaremos o pecado, nunca mais negociaremos o pecado e não viveremos mais nele. Então é o que nós vemos, né, nesse domingo, no domingo passado, essa misericórdia, essa grandiosa misericórdia demonstrada por Cristo, que é algo que reflete a todos os homens, a todos os pecadores, é essa misericórdia demonstrada. Hoje nós veremos esse sublime testemunho de Jesus. Jesus, ele dá o testemunho, ele declara que ele é a luz do mundo, ou seja, a verdade, aquilo que ilumina, aquilo que clareia o mundo. Esse texto, ele gira em torno desse testemunho de Jesus ser a luz do mundo. Jesus afirma que ele é a luz do mundo, os judeus contestam, objetam, eles não aceitam esse fato de que Jesus é a luz do mundo, eles contestam, eles não aceitam, e Jesus declara, Jesus afirma, Jesus demonstra de acordo com as Escrituras que ele é a luz, que a Bíblia testemunha que ele é o Cristo, o próprio Deus testemunha que ele é a luz do mundo, e etc e tal. Então nós vamos à exposição, nós veremos aí, então, acerca desse tema de Jesus ser a luz do mundo. E no verso 1, nós já vemos esse sublime testemunho de Jesus. Jesus, ele vai dar um testemunho sublime, ele diz aí, no verso 12, no verso 1 não, no verso 12. Ele diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo, Jesus aqui estava ensinando no templo, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Então essa é a afirmação que Jesus faz no templo. O templo estava lotado, as pessoas estavam ali no templo, as pessoas iam no templo para ouvir a palavra, para ouvir os ensinamentos de Deus, para ouvir os rabinos levar os seus ensinamentos. Os rabinos pegavam e ensinavam a lei ali no templo. Então Jesus estava no templo, e a Bíblia diz que Jesus estava no lugar do gasofilágio. Ele diz aí no verso 20, proferiu Jesus essas palavras no lugar do gasofilágio. O gasofilágio era o lugar das ofertas, onde é que eles depositavam a oferta. Todos os judeus, eles iam ao templo, eles depositavam as suas ofertas ali no gasofilágio, onde que Jesus estava pregando. Então Jesus estava pregando, e naquele local, naquele monte, naquele gigantesco público que ele tinha ali no templo, ele faz essa afirmação. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Em que implica Jesus ser a luz do mundo? No capítulo 1 de João, no verso 9, João, quando ele está dando o testemunho de Jesus, ele diz que Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. A luz, nós sabemos que Jesus, sendo a luz, significa que Jesus salva. Jesus salva, Jesus é a salvação, Jesus é aquele que trouxe o caminho. O homem estava imerso em escuridão e em trevas. Todo aquele que não tem o conhecimento de Jesus está na escuridão. Não significa que você está escuro, né? Não significa que está tudo escuro. Todo aquele que não tem o conhecimento salvífico de Cristo, todo aquele que não entende que Jesus morreu por ele, que Jesus ressuscitou por ele para salvar, que era necessário Jesus morrer para que ele pudesse ter a vida eterna, essa pessoa está em escuridão e trevas. Ou seja, o mundo está em escuridão e em trevas. Por isso que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, porque o mundo não tem esse conhecimento. Todos aqueles que aceitam essa instrução, aceitam essa verdade, aceitam esse conhecimento, Jesus diz, esse não andará mais nas trevas. Ou seja, todas as pessoas que entendem que Jesus é a sua salvação, essa pessoa não está mais andando em trevas. Mas essa pessoa, o que ele diz? Pelo contrário, ela não anda mais em trevas, ela não está mais perdida, mas pelo contrário, ela tem a luz da vida. Ou seja, essa pessoa passou da morte para a vida, ela foi salva. Então nós vemos que no contexto aqui, luz do mundo significa salvação para os homens. Jesus veio para trazer essa salvação, para trazer essa verdade, para trazer a única forma de salvação que tem, que é crer, arrependimento e fé no Evangelho. Mas João diz que Jesus, ele também é a luz que ilumina todos os homens. Aí tem um problema. Em que sentido que Jesus é a luz que ilumina todos os homens? Nós vemos que Jesus, ele é a luz que ilumina todos os homens, mas a salvação não é para todos.
Nós sabemos que a salvação não é para todo mundo. Quando diz que a luz que ilumina todos os homens, fica parecendo que a salvação é para todo mundo. E a Bíblia tem diversas palavras que diz que a salvação não é para todo mundo. Ou seja, nós entendemos que a salvação é para aquele que crê, para aquele que aceitar de coração essa salvação. Então, quando fala que Jesus é a luz que ilumina todo mundo, significa que Jesus é aquele que pode salvar, mas também é aquele que pode condenar. Justamente, Jesus é aquele que pode salvar e também é aquele que pode condenar. Então, aqui nós vemos esse testemunho sublime. E esse testemunho que é contestado, que é rejeitado, que é excluído pelos fariseus, que é excluído pelos judeus, ele não pode ser a luz do mundo. Quando diz que ele é a luz do mundo, implica que ele é o salvador do mundo, que ele é aquele que salva, que ele é aquele que tem essa característica de levar para o céu. Então, eles contestam essa verdade. Então, aqui nós vemos esse grandioso testemunho de Jesus, que ele é a luz do mundo. Isso aqui é importante porque é tudo que nós precisamos. Quando falta a eletricidade na sua casa, como é que você fica? Né? Se faltar uma semana de luz na sua casa, como é que você fica? Você fica doido, justamente, você fica desesperado e quer de qualquer jeito, liga e corre atrás e vai, liga uma vez, liga 2 vezes, liga 10 vezes. É perigoso até você querer fazer a própria eletricidade para você não poder ficar nas trevas. Então, quando se trata de luz, é a melhor coisa, é tudo que nós precisamos, é essa iluminação do Senhor. E aqui nós não estamos tratando de algo físico, nós estamos tratando de algo espiritual e algo que é de suma importância, que é a salvação. Luz para o mundo significa aquele que traz a salvação, aquele que é o verdadeiro portador da luz, aquele que traz a salvação para o mundo. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, é o que nós precisamos. Nós precisamos dessa luz. Nós precisamos andar na luz e não nas trevas. Aqui nós vemos algo interessante ainda nesse versículo, que o texto nos diz que quem crê, quem me segue, não andará nas trevas. Ou seja, se você aceita esse conhecimento, se você aceita Cristo, se você aceita essa luz, se você aceita o ensinamento, se você é iluminado, você não vai andar nas trevas. Andar nas trevas é andar na forma errada, é andar de forma errada. É andar de forma contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa e você anda nas trevas. Quando você anda de conformidade com a palavra de Deus, você anda na luz. O seu caminho está iluminado pela palavra de Deus, não corre risco de você escorregar, não corre risco de você acidentar, não corre risco de você, igual uma moto, imagina uma moto andando nessa mata, nessa floresta aí de noite, sem farol. Né? Andar nas trevas é mais ou menos isso, você anda sem saber para onde você está indo e você está sofrendo muitos riscos. Quando Jesus oferece a luz, ele está oferecendo um caminho que é seguro. Jesus está te oferecendo uma passagem segura. Jesus está te oferecendo um caminho seguro para o reino do céu. Aquele que me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, ele tem o quê? A luz da vida. Ou seja, ele tem certeza de que ele vai chegar. Ele tem certeza da vida eterna. Então esse é o convite, esse é o que Jesus nos oferece, a luz da vida. Todo aquele que crê no Senhor Jesus pode ter isso. Todo aquele que aceita essa verdade passa da morte para a vida. Isso é o mais importante na face do universo. Eu não sei por que nós demoramos tanto tempo para aceitar isso, não é verdade? Jesus ele nos oferece a salvação das nossas almas. E nós demoramos tanto tempo para poder aceitar isso, né? Se uma pessoa estivesse oferecendo, né, um século no inferno, você poderia rejeitar. Se a pessoa estivesse oferecendo para você ir para Disney, você poderia rejeitar. Se a pessoa estivesse oferecendo você ir passar as férias nos Estados Unidos, viajar, você poderia rejeitar. Mas ele está te oferecendo a salvação da sua alma, o que na terra se compara a isso? Você passar uma eternidade no inferno não é pouco tempo, né? Se é que se pode chamar de tempo, né? Nós estamos dentro da esfera temporal, então tudo para nós é tempo, mas a eternidade está fora. É um lugar onde que não tem tempo, onde que não tem minutos, onde que não tem segundo, onde que não tem relógio. É um lugar onde que o tempo para.
O tempo não passa, não há tempo lá. E é sofrimento a todo momento. A todo momento é sofrimento. Então Cristo ele te oferece a luz para que você não ande nas trevas e vá para esse lugar. Porque se você andar nas trevas, você não receberá a luz da vida. Então nós precisamos andar na luz. Nós precisamos seguir Cristo. Como que nós fazemos isso? Como que nós andamos na luz? Só há uma forma de andar na luz. Em primeiro lugar, arrependimento. Você precisa arrepender verdadeiramente. Né? Porque não adianta, eu arrependi, porque o Senhor sabe se você se arrependeu. Né? Eu consigo te enganar, eu me arrependi, eu consigo enganar qualquer um facilmente, que eu me arrependi, mas meu coração não arrependeu e o Senhor eu não engano. Então, a primeira coisa é arrependimento verdadeiro e segunda, a santificação progressiva, ou seja, eu vou andar na luz. Santificação progressiva é andar na luz, é o que Jesus pede em todas as Escrituras. Eu vou andar de conformidade com a sua palavra. E assim é que nós devemos seguir. Amém? Verso 13, nós vemos a objeção dos judeus. Os judeus vão objetar quanto ao fato de Jesus ser a luz do mundo. Eles dizem, então lhe objetaram os fariseus, tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Os judeus não aceitaram o testemunho de Jesus. Você está dando testemunho de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Eles tinham essa crença de que o testemunho, na própria lei dizia que o testemunho de uma pessoa não deveria ser considerado. Se uma pessoa fosse pego num pecado passível de morte e só uma pessoa visse aquela pessoa não poderia ser apedrejada. Mas se duas pessoas vissem, as duas testemunhassem contra aquela pessoa, essa pessoa poderia ser apedrejada. E é isso que Jesus vai retomar aqui embaixo. Que duas pessoas dão testemunho acerca dele mesmo, que é ele e o próprio Pai. Mas aqui os judeus não querem aceitar o testemunho de Jesus pelo fato de acharem que Jesus está dando o testemunho dele mesmo. Nos versos 14 e 15, Jesus ele vai responder dizendo que o seu testemunho é verdadeiro. Aí ele vai dizer por quê? Porque ele sabe quem ele é. Primeiro motivo pelo qual o testemunho de Jesus é verdadeiro, porque ele sabe quem ele é e ele sabe de onde veio. Isso é extraordinário, né? O meu testemunho é verdadeiro porque eu sei quem eu sou e de onde eu vim. E ele diz aí no verso 14, respondeu-lhe Jesus, posto que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Ele diz, eu estou testificando de mim mesmo, estou dando testemunho que eu sou a luz, o meu testemunho é verdadeiro. Ele diz, por quê? Porque eu sei de onde vim e para onde eu vou. Jesus tinha plena consciência de quem ele era, por isso que o seu testemunho era verdadeiro. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, isso é verdade porque ele sabe quem ele é e de onde que ele veio. Jesus tinha claramente na mente o que ele era e o que ele veio para fazer. Ele continua, sei de onde vim e para onde vou. Aí ele diz, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde vou. E aqui nós vemos o motivo pelo qual eles não aceitaram o testemunho. Eles não sabiam quem era Jesus, não sabiam de onde ele veio e nem para onde ele vinha. Aí Jesus vai acrescentar, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Aqui o interessante disso aqui é justamente o fato deles não saberem de onde Jesus vinha, nem para onde Jesus vai. Para eles, Jesus era filho do carpinteiro, conhecemos o seu pai, conhecemos a sua mãe, conhecemos seus irmãos, e as suas irmãs não estão no nosso meio. Então Jesus diz que eles não estão aceitando essa verdade, porque eles julgam segundo a carne, ou seja, eles só conseguiam ver o Jesus terreno. Por isso que o próprio Jesus diz, o profeta não tem honra na sua própria casa, porque a pessoa olha para aquela outra que ela conheceu a vida inteira e diz, essa pessoa não pode ser um servo de Deus. Eu conheço as falhas dela, eu sei quem que é o pai, eu sei quem que é a mãe, essa pessoa não pode ser salva. Porque a pessoa julga que uma pessoa, para ser crente, ela precisa ser perfeita. Agora chega um de fora, né, que ela nunca viu, que ela nunca conheceu, fala alguma coisa acerca da Bíblia, ela fala, ixi, aquilo ali é de Deus. Por que fala? Porque não conhece nada acerca daquela pessoa, acha que aquela pessoa é santa do jeito que ela diz nas Escrituras. Mas o que a Bíblia diz é que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, e que a salvação é unicamente pelo crer no Senhor Jesus. Tem que crer no Senhor Jesus e isso evidencia
as suas obras. Então, eles julgavam segundo a carne, por isso que eles não compreendiam. A visão terrena impede a pessoa de participar do espiritual. Aqui, então, nós aprendemos algo interessante. O que impediu os fariseus de ver, os judeus de ver Jesus como sendo a luz do mundo, era justamente a visão terrena. E aqui nós aprendemos que a visão terrena, ela é terrível. Só pode ver o Senhor, só pode ver a Cristo quem tiver uma visão espiritual, quem for uma pessoa espiritual. Só assim que pode ver Jesus. Jesus só pode ser visto por olhos espirituais, de maneira que se nossos olhos forem carnais, nunca o veremos. A grande questão é quem nós somos. Se nós formos espiritual, nós conseguimos reconhecer Ele como sendo a luz, mas se nós formos carnais, nós não conseguimos ver. A palavra não tem significado algum, a Bíblia não tem significado algum. Vocês sabiam que a Bíblia, ela é um livro para espirituais? Ela é um livro para pessoas espirituais. Porque uma pessoa que não é espiritual, ela lê a Bíblia e não vê nada, ela não enxerga nada. A Bíblia é um conteúdo cego para ela. A Bíblia é um conteúdo de mitos, é um conteúdo de fábula, é um conteúdo desconhecido para essa pessoa. Mas para aquela pessoa que crê, aquela pessoa que é espiritual, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é vida, é viva. A Bíblia diz que a palavra é viva. Para quem é espiritual, ele tem esse livro como sendo a palavra viva de Deus. A Bíblia ela tem tanta importância para uma pessoa espiritual, mas para uma pessoa que não é espiritual, ela não tem importância nenhuma, porque essa pessoa nunca pega nela para ler, não é verdade? A pessoa que não é espiritual, ela trata com total desprezo a palavra de Deus, ela não se importa, ela não prega para ler, ela não gasta tempo lendo a palavra de Deus. Então nós precisamos ser espirituais. Só assim nós veremos a Cristo. Os nossos olhos estão onde? Onde que estão os nossos olhos? Se os nossos olhos estiverem nas coisas de cima, nós veremos Ele facilmente. Mas se os nossos olhos estiverem nas coisas da terra, nós nunca conseguiremos ver a Cristo. O Senhor Jesus, Ele faz esse julgamento. Ele diz, onde estão os seus olhos, está o seu coração. Onde que estão os seus olhos, ali estará o seu coração. Os nossos olhos estão onde? Onde que os nossos olhos estão, que nós não estamos vendo? 16 ao 18, Jesus enfatiza a verdade do seu testemunho. Ele enfatiza que Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Ele diz que não julga ninguém. Mas, se Ele julgar, Ele diz no verso 16, se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. Eu não julgo, mas quando eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Ele diz que o juízo dele é verdadeiro, porque não é ele só que toma as suas próprias conclusões. Por que o nosso juízo não é verdadeiro? Porque muitas vezes nós julgamos por nós mesmos. Eu vejo algo e eu já tenho a minha própria opinião sobre aquilo. E Jesus diz que o juízo dele é verdadeiro porque não é ele mesmo que toma as suas próprias opiniões, mas ele e o Pai. O Pai que está com ele é que julga, o Pai que está com ele é que o enviou é o que julga. Ele diz também, também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Aí ele vai enfatizar a verdade de que o que ele está dizendo de ser a luz do mundo é verdade. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, duas pessoas testificam a seu respeito. E aqui nós vemos que o seu testemunho é verdadeiro porque o Pai testifica acerca dele e ele também testifica. Que testemunho é esse? De que ele é a luz do mundo e de quem o segue não anda em trevas. A grande característica de uma pessoa que segue Jesus é que ela não está andando em trevas, de que ela não está andando de acordo com os seus desejos, de acordo com a vontade do seu próprio coração. A nossa situação no mundo, nós andamos de acordo com o nosso próprio coração, nós andamos de conformidade com a nossa própria vontade. Isso é interessante porque muitas pessoas seguem os seus próprios desejos, muitas pessoas seguem os desejos do seu próprio coração. Outro dia eu estava conversando com um rapaz e nós estávamos conversando acerca do que acontece nas igrejas pentecostais, acerca de pula, grita, faz todas aquelas... Nós conhecemos muito bem o que acontece nas igrejas, todas aquelas manifestações que acontecem.
E tudo aquilo tem como sendo o Espírito Santo que proporciona, que faz aquelas coisas. Aí nós estávamos conversando que o Espírito Santo não tem nada a ver, que aquilo é coisa da carne, etc e tal. Aí ele me perguntou mais, moço, eu fui naquele lugar e eu me senti muito bem, eu me senti maravilhosamente ali. Eu me sinto muito bem naquele local. Só que aqui tem um problema, né? Quem disse que o se sentir bem é o requisito para julgar se um lugar ou se qualquer coisa é de Deus, né? Porque as pessoas usam esse requisito, eu me senti bem lá, então aquele lugar é de Deus. Eu me senti bem lá, então aquele lugar é de Deus. Eu me senti bem lá e aquele lugar é de Deus. Mas a verdade não é esse, né? Esse não é o requisito de julgar, porque você se sente bem fazendo muita coisa errada, não é verdade? Quando você está adulterando, você se sente bem. Quando você está se prostituindo, você se sente bem. Quando você está fazendo um monte de coisas erradas, você se sente bem. E aquilo é de Deus? Aquilo não é de Deus. Então, o requisito para que nós saibamos qual que é a vontade de Deus é a verdade, é a luz. Aquele que anda, aquele que segue na luz, aquele que me segue não anda em trevas. Então, nós não podemos julgar se algo é de Deus pelo desejo, pelo sentimento que nós temos, mas pela luz. Quando ele diz que eu sou a luz, ele está dizendo, essa é a forma certa de você saber qual que é o certo, qual que é o caminho certo. Ah, mas eu fui na igreja, foi uma tortura para eu conseguir terminar o culto, eu nem consegui terminar o culto direito, eu não entendi nada, aquele culto não é de Deus, né? Aquilo não é de Deus, né? A vocação dela que eu me sinto bem, não é assim que funciona. Esse é o maior erro que as pessoas cometem. Você sabe se algo é de Deus, por essa iluminação que Jesus te dá. Por esse ensinamento pela verdade. Por isso que a Bíblia diz que o culto é em verdade e em espírito, porque gira em torno da verdade e é espiritual. E para finalizar, verso 20, Jesus ele conclui dizendo porque eles não criam, porque eles não aceitavam esse testemunho, porque eles não conheciam. Ele diz aí, então lhes perguntaram, onde está o teu pai? Eles perguntam para Jesus. Respondeu-lhe Jesus, não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu pai. Então aí está o motivo pelo qual eles não aceitaram o testemunho de Jesus. É porque eles não conheciam Jesus, nem conheciam seu pai. A falta de conhecimento nos leva a rejeitar o Filho de Deus, a rejeitar a sua salvação. É por isso que Jesus manda ir para o mundo e pregar, porque é através do conhecimento que você vai aceitar ou não. Aí ele finaliza, proferiu essas palavras no lugar do gasofilados quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Eu finalizo por aqui, eu finalizo com essa conclusão, eu finalizo com isso, que é muito importante para as nossas vidas. O conhecimento, ele é fundamental na vida cristã. Enquanto você não se aprofundar no conhecimento, você vai ser como os fariseus, você vai ser como os judeus, não vai conseguir ver a Cristo, você vai rejeitar a Cristo. Algo que convence o pecador é o conhecimento de Deus. Nós ouvimos a palavra de Deus, mas muitas vezes nós estamos insensíveis a ela, nós estamos duros com relação a ela. Mas quanto mais nós vamos conhecendo, quanto mais nós vamos ouvindo, mais o Senhor vai nos convencer. Então é necessário, é fundamental que nós conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. O nosso objetivo na terra é conhecê-lo. Aí você pergunta, como que eu conheço? É só de ouvir falar? É claro que não. Você pode ouvir qualquer um falando de Jesus que você não vai ter um conhecimento pleno. Como que eu conheço? Primeiro, através da leitura, através do estudo, através da oração, através da meditação nas Escrituras, através dos cultos, através de tudo você começa a conhecer a Deus. Então nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos deu. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti mais uma vez no nome do nosso Senhor Jesus, Te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos todos reunidos nesse local para cultuar, para louvar e para bendizer o Seu santo nome. Por favor, ó Pai, eu Te peço, no nome do nosso Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos, o nosso entendimento, que nós possamos receber essa santa palavra, que nós possamos tomar posse, que nós possamos compreender o que ela tem para nos dizer. Abra os nossos olhos, ó Pai, abra o nosso entendimento,
e nos dê coração para aceitar a sua santa palavra. Eu te peço, fique no nosso meio, nos guia nessa semana que nós temos pela frente, Senhor, guia os nossos passos, nos ajude a andar na luz, Senhor, e não nas trevas, nessa próxima semana que nós vamos andar, e no resto da nossa vida, no resto dos dias que o Senhor tem para nos dar, nos ajude a andar na luz, Senhor, na luz da sua palavra, na luz que o Senhor tem para nos ensinar. No nome do nosso Jesus que eu te peço,